Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma explicação sobre o nosso conteúdo, tá? Nós estávamos trabalhando sobre a divisão do território brasileiro, não é mesmo? E agora nós vamos trabalhar sobre a divisão internacional do trabalho. Que é isso, professor? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o slide para vocês compreenderem melhor, tá? Divisão internacional do trabalho. Quando a gente fala internacional, nós estamos rompendo com as barreiras, com os limites territoriais do nosso território brasileiro, tá? A gente está indo além, é algo que vai além das fronteiras, tá bom? O mundo, vamos dizer assim, ele já passou por diversas divisões territoriais, certo? A gente já estudou o que é divisão regional, o que é dividir, né? O que é regionalização, aliás. Regionalização é dividir de acordo com critérios específicos, tá? Então, eu tenho alguns critérios em que eu dividi o mundo. A gente vai dar um zoom aqui, vai sair do Brasil, né? E vamos ampliar o nosso foco para a gente poder enxergar o mundo todo agora. E aqui no nosso mapa, eu trouxe algumas das principais divisões que o mundo passou ao longo dos anos, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, classificação dos países baseados em dados do FMI e da ONU. Então, aqui nós temos países subdesenvolvidos, países emergentes, que são esses amarelinhos, e países de economias avançadas, que são esses de azul, que é a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Nós temos a ilha aqui, ó, do Japão, ok? Então, aqui nós temos um tipo de divisão regional. Aqui do lado, nós temos a divisão que a gente mais conhece, que é a divisão dos continentes, tá? Nós temos o continente da América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania, ok? E embaixo aqui, ó, nós temos a divisão dos países em países do norte e países do sul. A gente sabe, deixa eu pegar uma caneta aqui para marcar aqui para ficar melhor para vocês. A gente sabe que o mundo, ele tem aquela linha aqui, ó, que linha é essa? A linha do Equador, tá? E aqui em cima nós temos o norte e aqui nós temos o sul. Então aqui, professora, mas a Austrália está lá no sul. Essa linha aqui, ela não respeita exatamente a linha do Equador, tá? Para fazer essa divisão. Essa divisão foi feita não respeitando, mas levando em conta que a maioria dos países estão, né, na linha do Equador, acima da linha do Equador. Opa, aqui que eu quero marcar. Ela faz uma curvinha aqui, ó, ok? Então, divisão do território mundial. Então, o território mundial, o mundo, passou por diferentes divisões territoriais, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a divisão internacional do trabalho. Só um minutinho, galera. Olha só, a palavra trabalho, ela origina do instrumento de tortura. Olha que interessante. A palavra trabalho vem do latim tripalium, denominação de um instrumento de tortura formado por 3 paus. Desse modo, originalmente, trabalhar significava uma tortura. O trabalho, ele era feito apenas pelo, vamos dizer assim, pela aquela classe que não tinha condições nenhuma mesmo, pelos menos favorecidos, pelos pobres, pelos escravos, certo? E o trabalho era algo vergonhoso, era vexatoso, né? Hoje, quando a gente trabalha, a gente tem orgulho do nosso trabalho. Mas nesse período aqui, trabalhar é algo humilhante, tá? Era algo humilhante. Se a pessoa não fazia, não realizava o seu trabalho direito, ela era torturada, tá bom? Só para a gente entender, a gente está mostrando aqui o que é a divisão territorial e mostrando o que é trabalho, tá? A origem dessa palavra trabalho. Mas vamos tentar formular o nosso conceito da aula, que é a DIT. Divisão, deixa eu pegar uma caneta mais escurinha aqui para a gente não ficar perdendo ela. Peraí, peguei o azul. Divisão internacional do trabalho. O que é isso? É caracterizada pela especialização técnica na produção mundial de produtos. Especialização
técnica, tá? Olha aqui, caracterizada pela especialização. O que é especialização? Existem especialistas que são especificamente de uma determinada área. E essa especialização é o que acontece na Divisão Internacional do Trabalho. É como se eu pegasse o mundo e cada parte do mundo tivesse uma especialização, certo? Cada parte do mundo, ele tem uma especialização, ele faz algo distinto da outra parte. Por exemplo, o Brasil, ele é exportador de commodities, ele é um grande exportador de commodities, que são produtos produzidos em larga escala para o mercado internacional. Estados Unidos, Japão, a China, eles produzem muita tecnologia. Então, é como se eles pegassem a nossa matéria-prima, transformassem em tecnologia e nós comprássemos essa tecnologia. Eu estou dividindo o trabalho, cada um tem uma tarefa. Você tira a matéria-prima e eu vou produzir o produto, certo? A divisão internacional do trabalho é basicamente isso, é dividir, cada um tem a sua tarefa. Isso aconteceu assim, professora, dividiu e todo mundo tem a sua tarefa específica? Isso foi uma coisa que foi acontecendo. E os estudiosos foram percebendo que isso era dessa maneira, que havia essa divisão. Mas não que eles falaram, ó, você tem a tarefa de fazer isso, você tem a tarefa de fazer aquilo. Não. Aconteceu e eles conseguiram observar isso, tá? Olha só. Considerando que é impossível um único país ser potencialmente produtor de todas as mercadorias. Um único país não ia conseguir produzir tudo o que ele necessita, tá? Então, cada país acaba tendo uma tarefinha ali para se cumprir, para que as coisas funcionem mundialmente nesse mundo globalizado. Lá no finalzinho da aula a gente vai falar melhor sobre globalização. Quase que não saiu, né? Olha, para saber mais, a divisão internacional do trabalho, ela passou basicamente por 3 períodos distintos, tá? Nós temos a primeira fase do capitalismo comercial, a segunda fase chamada de capitalismo industrial e a terceira fase chamada de capitalismo financeiro. Ai, professora, deu um nó na cabeça. Vamos lá. Vamos entender aqui nesse quadro que eu trouxe para vocês. Ó, capitalismo comercial, século XV e século XVI. Então, lembra lá do Brasil colônia, né? No período das colônias ainda, esse período aqui do capitalismo comercial, que havia extração de produtos primários, o uso do trabalho escravo e a exportação de especiarias. Lembra que o Brasil, eles vinham para cá, não é? E extraíam pau-brasil, extraíam o ouro, certo? Utilizavam a mão de obra escrava, não tinham que arcar, né, ter despesas para a extração dessa matéria-prima, basicamente. Eles tiravam das suas colônias e levavam para a metrópole, tá? E essa metrópole, ela fazia a produção e a exportação desses produtos manufaturados. O interessante é que essa metrópole, ela vinha aqui, pegava a nossa matéria-prima, levava lá, né, para as suas indústrias e fábricas, produzia o produto e depois queria vender para as pessoas que moravam na colônia. A segunda fase, capitalismo industrial, já no século XVII, XVIII e início do século XIX, tá? Fornecimento de matérias-primas e produtos primários. Aqui eu já não tenho mais as colônias, mas os países subdesenvolvidos. O Brasil deixa de ser colônia, se torna independente e ele agora começa a vender as suas matérias-primas. Ele não é mais tirado do Brasil sem nenhum pagamento. Agora o Brasil recebe para poder exportar os seus produtos, tá? Nesse período aqui do capitalismo industrial. Por que capitalismo industrial? Porque está no auge da Revolução Industrial, tá? No aumento, no crescimento das indústrias. E as metrópoles ou países desenvolvidos transformam essa matéria-prima em produtos industrializados. Aqui a gente tem uma indústria muito primária ainda, tá? Nesse primeiro momento aqui, que a gente chama de manufatura, em que há ainda muito uso da mão de obra mesmo, assim, do trabalho braçal. E aqui nós já temos mais a indústria, o uso das máquinas para produzir os produtos, certo? E o capitalismo financeiro, no século XX em diante. Países subdesenvolvidos, né, continuam
mandando as suas matérias-primas, né? Mas uma matéria-prima mais especializada agora. Países desenvolvidos, produtos industrializados e o uso de altas tecnologias e muito investimento, tá? Então, aqui nós temos 3 fases da DIT. O que é DIT, professora? Divisão Internacional do Trabalho. Vou dividir internacionalmente no território mundial a especialização do trabalho para cada país, para cada território, para cada continente. Aqui eu trouxe um outro esqueminha para a gente enxergar melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para a gente, ó. Aqui na primeira, ó, capitalismo comercial. A origem da DIT, ó, as metrópoles que extraem a matéria-prima, o uso da mão de obra escrava, que a gente tem a figura aqui ó, dos escravos, né, levando e mandando a manufatura para as colônias. Era um período de exploração. O capitalismo financeiro, a gente já tem a figura das primeiras indústrias aqui, lembra que eu falei sobre as indústrias, né? Um período imperialista. As colônias, ainda nós temos uma certa exploração, né? Esse período vai até a Segunda Guerra Mundial, tá? E ela manda produtos industrializados. Vamos para a próxima aqui. Consegui ampliar o de baixo aqui. Aqui nós já temos 2 outras fases. A gente falou em 3 fases. Nesse esqueminha aqui, a gente já está marcando a 4ª fase também da DIT, que é marcada pela globalização. Então, nós temos, ó, capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial, a DIT clássica, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ainda mandando seus produtos, né, a sua matéria-prima para os países desenvolvidos. Só que agora existe um certo nível de industrialização, um certo nível maior aqui de produtos, tá? Não apenas os produtos especiarias ou produtos agrícolas, mas também começa a extração dos minérios, tá bom? Depois nós temos a globalização, né? A nova DIT. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos industrializados. Então, aqui a gente já vê que existe uma gama de produtos, né? E o dinheiro girando solto aqui. E aqui também já começa a haver um certo nível de industrialização nesses países que tanto foram explorados. Mas eles continuam exportando produtos primários, tá? O que é o produto primário? É um produto que não foi trabalhado ainda. É a matéria-prima para a produção de novos produtos. Certinho? Então, vamos que vamos. Então, a primeira DIT, durante o final do século XV e ao longo do século XVI, período do início das grandes navegações e expansão da civilização europeia, tá? A segunda DIT, durante o século XVI, principalmente a partir do século XVII, essa divisão do trabalho sofreu algumas poucas e sensíveis alterações, com a primeira e segunda revolução industrial, tá? As colônias dos países subdesenvolvidos passaram a fornecer também produtos agrícolas, assim como vários tipos de minérios e especiarias. Na terceira DIT, a partir do século XX, com a Revolução Técnico-Científica Informacional, isso acarretou a mudança da Divisão Internacional do Trabalho, que passou a ser conhecida também como Nova DIT, tá? Divisão Internacional do Trabalho intensifica os avanços tecnológicos e informacionais. Essa Divisão Internacional do Trabalho, ela intensifica o quê? A comunicação. O que cada um dessas setinhas aqui, desses traços, né, estão nos mostrando? A conectividade entre as várias partes do globo. Ok? Olha, surgem no cenário agora mundial as multinacionais e as transnacionais, que são grandes empresas, certo? E é interessante, as críticas à DIT é que seu processo se dá de maneira desigual, essa divisão internacional do trabalho, onde os países industrializados costumam levar vantagem no comércio global. Além disso, as empresas transnacionais buscam seus próprios interesses. Claro, né?
sem considerar as consequências sociais de onde elas são instaladas, econômicas e ambientais, nos países onde as suas filiais são instaladas. Com essa divisão internacional do trabalho, muitas empresas elas buscam se colocar próximo às matérias-primas, certo? Então, muitas dessas empresas que eram empresas internacionais, que estavam lá nos Estados Unidos, na China, na Europa, elas se instalam nos países subdesenvolvidos, por quê? Porque elas vão estar mais próximas à matéria-prima, com a intenção de diminuir os custos para os seus produtos. Só que o que eles estão mostrando aqui? Qual que é a crítica? Que essas empresas se instalam nesses lugares, mas elas estão pouco interessadas sobre o desenvolvimento social desses lugares, sobre as questões ambientais, né? O único interesse delas é aumentar o lucro, porque vai diminuir a distância para levar essas matérias-primas, então esse produto vai sair mais barato. Então, olha só, aqui a gente tem um globo, né? E várias empresas instalando as suas bandeirinhas aqui ao longo do mundo, né? Assistindo-se também uma segmentação do mercado produtivo para buscar isenção de impostos. Então, muitas empresas, elas se instalam em outros países porque esses países oferecem impostos mais baratos para a instalação dessas indústrias, uma política ambiental menos rigorosa. Então, essas empresas acabam escolhendo esses outros lugares para se instalar. Olha só, multinacional. O que é multinacional? Também conhecida como transnacionais, são empresas que possuem matriz num país e possuem atuação em diversos outros países. Então, a empresa, ela é aqui do Brasil, ou lá dos Estados Unidos, ou da China. E ela possui empresas em vários outros lugares, possui filiais em vários outros lugares do mundo, certo? E nesses outros lugares elas estão produzindo também. São grandes empresas que instalam filiais em outros países em busca de mercado consumidor. Então, olha só o interesse delas. Ela vai estar próxima à matéria-prima, vai diminuir os seus custos e vai estar perto do mercado consumidor também para consumir os seus produtos. E aqui a gente tem uma gama dessas indústrias. Coca-Cola, Ford, né? Quem que não viu falar aí da Ford tirando as suas empresas do Brasil, não é? Nós temos a Bosch, Adidas, Shell, Chery, Samsung, LG, Sony e várias outras empresas aqui, que são multinacionais. Então, galera, um dos grandes marcos para essa divisão internacional do trabalho, para a ampliação dessa divisão e para a instalação das indústrias em vários outros territórios é o período da industrialização. Aí aqui eu tenho uma dica de um videozinho para vocês assistirem, que é muito bom, que vai falar sobre a industrialização, como se iniciou essa industrialização, né? Lá na Europa, lá por volta do século XVII, quando há a descoberta do tear mecânico, da máquina a vapor, e que começa a haver uma produção em larga escala dos produtos. Essa industrialização, ela começa na indústria têxtil, de tecido, tá? E, posteriormente, ela vai evoluindo as suas técnicas para as outras indústrias também. Mas depois a gente fala no outro momento melhor sobre a industrialização. Aqui eu tenho um resuminho para a gente, ó. Nós tivemos 4 fases datadas até o período. A primeira Revolução Industrial, 1780, com o surgimento do tear mecânico aqui, ó. Surgimento da indústria, aprimoramento da máquina a vapor, com a criação do tear mecânico. O que é um tear, professor? Ali a gente coloca umas linhazinhas, certo? E essa linha, esse tear, ele vai fazer o tecido. Ele vai tecer o tecido. Depois, nós temos a segunda revolução industrial, que já tem agora o uso da energia elétrica, em substituição da máquina a vapor. Adiciona linhas de produção, aqui a gente já tem, olha, a esteira aqui, ó, mecânica, já tem uma linha de produção, já cada um tem uma tarefinha, começa a divisão do trabalho dentro dessas indústrias. Terceira revolução industrial, nós temos o avanço da eletrônica nos sistemas computadorizados. Olha só, o homem aqui já está movimentando essa máquina, né? Eu já tenho o homem precisando, então, se adaptar à máquina, a máquina, de certa forma, substituindo a mão de obra do trabalhador, tá?
o uso da robótica para a manufatura. A manufatura é basicamente a indústria, tá? 2010, Revolução Industrial 4.0. Aqui nós já estamos no uso de cyberfísicos, né, de aplicativos de internet, da inteligência artificial, processos de manufatura descentralizados, né? Então tem toda uma evolução tecnológica colocada aqui, tá bom? E aqui a gente tem algumas fotos aqui, olha só, as máquinas aqui, ó, fazendo o processo produtivo. Aqui na primeira revolução industrial, os teares, ó, produzindo tecido. A segunda revolução industrial marcada aqui, ó, pela divisão do trabalho aqui, pela esteira, tá, pelos processos produtivos. A quarta revolução industrial, vale a pena vocês assistirem lá no YouTube alguns vídeos falando sobre essa quarta revolução industrial, sobre o uso da inteligência artificial, substituição da mão de obra humana pelas máquinas, né? Eu gosto sempre de lembrar vocês do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, em que o pai do menininho lá, do personagem principal, ele perde o emprego dele na fábrica, que era de colocar a tampinha da pasta de dente. Aí o que acontece? No final do filme, ele volta fazendo a manutenção daquela máquina. Então, essa quarta revolução industrial, ela nos leva a essa necessidade de aprimorar, de crescer, né? A necessidade do estudo para poder se colocar no mercado de trabalho hoje. Bem, você sabe o que é globalização? A gente falou sobre divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho, ela é intensificada pelo processo de globalização. Mas o que é isso, né? Globalização. A globalização é um processo de integração econômica. Integrar, certo? É juntar, é unir. Essa integração, ela não é só econômica, mas é também cultural, social e política. Como assim, professora? Quando a gente integra, por exemplo, a globalização ela permite a comunicação entre as várias partes do globo. E essa comunicação também leva elementos culturais, culturas, tipos de filme, gostos musicais, e a gente acaba assimilando essas coisas que não são pertencentes à nossa cultura, mas a gente acaba curtindo, como diz vocês, né, esses outros elementos devido à globalização, que faz essa comunicação entre esses elementos, tá? Como que ocorre a globalização? O produtor efetua a compra de matéria-prima de qualquer lugar do mundo, onde ela seja barata. Aí instala a sua fábrica onde a mão de obra é mais barata. O lugar não importa muito para onde serão vendidos os produtos. Pode instalar em qualquer lugar. Por quê? Porque os meios de comunicação e de transporte hoje são muito rápidos. A gente compra um produto lá da China, dentro de 20, 30 dias, no máximo, já está aqui na sua casa, não é? E essa fábrica, às vezes, não está nem na China, está lá em algum país aqui da América Latina, tá? Então, essa comunicação é que permite esse processo produtivo aconteça. Após a fabricação do produto, o produto distribui sua mercadoria, né, o produtor, para qualquer lugar do mundo que ele desejar. Hoje, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, que a gente está comprando tanta coisa pela internet, não é? A gente percebe que a gente compra produtos de outros países. E essa comercialização está constante, tá? Então, isso é a globalização, que permitiu, então, essa expansão da divisão internacional do trabalho. E acabou. Volto logo, logo com vocês para a gente corrigir as nossas atividades, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.